Não, aí é... E também não digo que seria uma comédia, mas o negócio está acirrado. Mas tá uma novela. Tá uma novela, tá aqui na nossa tela. No mínimo uma série. Não é Deadpool e Wolverine, mas é John Textor e Leila Pereira. E lá na CPI, no Senado, a presidente do Palmeiras falou, e como ela sempre faz, ela joga pesado. Dá uma olhada. Sabe, eu não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro. Porque é com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, sabe? Isso ele afeta não só o Palmeiras, sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro. O John Textor, ele tem que saber que ele está na história do Botafogo, tá? Na história do Botafogo. Porque perdeu um campeonato que estava na mão dele, sob responsabilidade dele. Então, ele vai ser lembrado pro resto da vida por esse episódio. Tá aí o depoimento da Leila Pereira lá na CPI, pegando pesado, pedindo o banimento do John Textor do futebol brasileiro. E todo mundo sabe, mas sempre bom lembrar, que ele fez denúncias, não trouxe provas até agora, não provou, inclusive dizendo que houve manipulação, favorecimento, colocando em dúvida a lisura das conquistas do Palmeiras. Não sei se não provou, Abel, porque os senadores que comandam a CPI disseram que receberam os documentos, enfim, o que seriam as provas do Textor. Agora, o que isso apontava, o que eles viram aí... Mas se provou, cadê as provas? Então, o que eu vi é o seguinte, né? Receberam indícios. Indícios. E que, a partir daí, iriam investigar. Já teve lá, inclusive, o presidente do São Paulo. Isso. Ontem teve a Leila. Isso não é investigação. Isso, para mim, é um circo. Você acha que o presidente do Palmeiras, o presidente do São Paulo, vão lá em Brasília, no Senado Federal e tal, na Câmara dos Deputados, o que quer que seja, no Congresso, vão lá e isso é uma investigação? Isso é uma entrevista. A investigação é a polícia que faz. Olha aqui. Cadê? Tem contatos? Tem quebra de sigilo telefônico? Tem documentos? Tem sigilo bancário? Quem recebeu que dinheiro? Entrou para onde? É isso que seria uma prova. Uma gravação telefônica, alguém que fez alguma filmagem de um encontro entre algum árbitro ou jogador e alguém ligado ao Palmeiras. Isso seria prova. Agora, a inteligência artificial detectou que houve falha do jogador tal. Falha é o que mais tem no futebol. A inteligência artificial fala em comportamento inadequado de alguns jogadores, não é isso? De uma maneira assim... inadequado dos jogadores. E o futebol é feito de erros. O futebol é feito de erros. Dentro de campo é um caos. A arbitragem erra todo jogo. Erra e acerta. Sempre bom lembrar que ela foi depor na CPI de manipulação de resultados. Isso. E ontem, depois dessa fala, desse depoimento, né, da Leila Pereira, em que ela citou várias vezes o John Textor, inclusive pedindo banimento dele e, de novo, pedindo que ele apresente provas das coisas que ele falou, depois de tudo isso, o John Textor foi às redes sociais e fez uma postagem colocando imagens daquela expulsão do Adrielson, zagueiraço do Botafogo, que foi embora, está no futebol francês agora, Lyon. né? No Lyon. Ele fez uma postagem dizendo que houve manipulação do VAR. Nesse lance aí. Nesse lance. Esse lance em que o Adrielson é expulso. A jogada é com quem mesmo do Palmeiras? Breno Lopes. O Breno Lopes, que já está no Fortaleza. Nesse lance, o John Textor fez uma postagem dizendo que houve manipulação e dando vários detalhes, enfim. Está lá no Instagram dele. Rafael Traz, isso, que era o árbitro do VAR, que ele fez uma apresentação de imagens para o árbitro de campo, que era o Braulio, né? Braulio Machado. Que deu ao árbitro de campo uma percepção diferente da realidade, que não mostrou a ele, que escolheu um ponto para frisar a imagem, não mostrou os melhores ângulos de câmera, que sugeriu a ele
E, além disso, teve o relato, né? O relato verbal dele. E isso teria sido uma manipulação. Eu acho, Abel, que isso pode ser, no máximo, um erro de interpretação. Se for. Você abre um precedente perigosíssimo. Agora, sugerir que isso é manipulação é o que a Leila colocou ali, eu concordo com ela. Se você fala isso e não tem uma comprovação de que houve manipulação, você coloca sob risco toda a credibilidade do futebol brasileiro. Não faz sentido você fazer uma acusação desse tipo, desse nível, sem você dizer, olha, houve manipulação e esse árbitro aqui do VAR, eu tenho a informação e posso provar que ele, sei lá, recebeu algum benefício ou recebeu dinheiro ou alguma outra situação da entidade tal, da pessoa tal. Isso ele não tem. E as circunstâncias, na minha opinião, as circunstâncias desse jogo, elas fazem com que fique mais difícil, a não ser que ele apresente realmente provas, fique mais difícil você acreditar no que ele defende, porque estava 3-1 para o Botafogo e o árbitro marca um pênalti a favor do Botafogo. Como que essa arbitragem estava propensa a beneficiar o Palmeiras e com o jogo 3-1 ele assinala um pênalti para o Botafogo? O Botafogo perdeu o pênalti. Aí ele veio pôr a culpa na arbitragem? Isso que eu não consigo entender. Eu estou falando bobagem ou vocês concordam? Concordo. Não fica mais difícil. Eu não estou dizendo que a gente tem que dizer que é impossível que ele esteja falando seja certo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que fica muito mais difícil de acreditar que a arbitragem estava comprada ou propensa a prejudicar o Botafogo e ajudar o Palmeiras. Ele não teria dado um pênalti a favor do Botafogo? Um 3-1? O contexto Concorda? Concordo. A circunstância do jogo. O contexto dele só vai contra ainda mais o que ele tá alegando. E acho que entra num precedente muito perigoso quando você tenta associar falhas humanas, como o Eugênio falou, acontece em todo jogo, e tentar encontrar um traço de manipulação. Lógico, se houve, tem que ser punido. Que ele colocou em dúvida a lisura não só da arbitragem, como de jogadores do São Paulo, quando o Palmeiras goleou quando o Palmeiras goleou o São Paulo, do Fortaleza, quando o Palmeiras ganhou do Fortaleza. Ou seja, olha só. Exato. E até por isso que, se não for comprovado tudo que o Textor levantou, tem que haver uma punição em séria. Porque você não pode atribuir com questões de erros e associar isso à manipulação. E se isso não é comprovado, ficar por isso mesmo. Acho que o mais importante é que essa história não acabe por isso mesmo. Seja comprovando o que o Textor falou ou desmentindo tudo que ele colocou. O importante é que não acabe dessa forma. E só queria reforçar, concordo com o que o Eugênio colocou. Assim, sinceramente, levar isso para uma CPI, para falar com a Leila, sabe? Eu não consigo entender também esse processo. Acho que é alvo de investigação policial, algo que aconteceu, mas para mim não tem muito sentido o que foi feito. E para a Leila ainda ter que ouvir do Gasta Cajuru. dinheiro público. Exato. A Leila tem que ouvir menor do sentido. Cajuru que ela... Um absurdo. A gente tem a fala do completo. Cajuru, do É um senador? completo absurdo. Vamos ouvir o absurdo que ele disse. O primeiro, a nossa querida Margarete Busetti, que gosta de futebol. Representando as mulheres, ela que gosta de futebol. Né? Porque, normalmente a mulher vai no estádio e pergunta quem é a bola. Não é o seu caso. Senador. Já foi assim, senador. Cajuru hoje tem presidente de clube, mulher. E eu vou falar isso logo na frente de quem? Cajuru, cala a boca, Cajuru. Senadora Margarete, querida. Pronto. Ele próprio resumiu. Ele resumiu. Cala a boca, Cajuru. Ele mesmo resumiu, né? Hã? É mole? O que é mais? Mas é isso que a gente fala, né? O preconceito de gênero no futebol ainda é muito forte. Ainda é muito forte. E é mais um momento, né? E um exemplo de bravura da Leila nesse momento. Ela vai lá e ela... peraí, o que você está falando? Tô aqui. Tem presidente de clube, mulher. Presidente campeã. E ela deu uma estocada no Textor também, ó. Botafogo tinha o campeonato na mão, você era o dirigente, o time perdeu. E essa é a realidade. Ele não soube conduzir o Botafogo no ano passado, depois da saída do
do Luiz Castro. Que é bom lembrar. Não soube conduzir, Depois ele desse, perdeu. Eu não lembro Está fazendo muito. um bom trabalho esse ano, parece que o Botafogo esse ano vai muito bem. Tá muito bem. Sabe, eu acho que esse é o grande problema, porque quando você tem um investidor como ele, que parece muito interessado no clube, que faz investimento, o Botafogo fez investimento, montou um bom time, trouxe um bom técnico, está indo bem e tal, não sei o quê. Isso é legal para o futebol brasileiro, é ótimo para o futebol brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, quando ele faz denúncias vazias, que não tem comprovação, isso é ruim. Ok, eu tenho uma denúncia. Traga a denúncia comprovada. Senão, você joga contra o próprio produto no qual ele está investindo. E contra o time dele, porque fica uma estrelada imagem do Botafogo, como o Abel está falando. É um título que ficou na mão, que perdeu e que ele está trazendo à tona a discussão do que aconteceu e já foi. Então, joga 2 vezes contra. E é bom lembrar que aquele jogo Botafogo e Palmeiras, primeiro, não era um mata-mata, todo mundo sabe disso, e não era o último jogo. Depois disso, o Botafogo teve uma série de jogos, teve vários jogos para concretizar o título e jogou fora. Ele continuou líder, né? E Aquela jogou foi a final fora. psicológica do campeonato. Aquela foi a final psicológica. Eu falei aqui nessa cadeira, Abel, no dia seguinte ao jogo, naquela ocasião que o campeonato tinha primeiro turno e segundo turno. No primeiro turno com o Botafogo sobrando e o segundo turno o Botafogo caindo e o Palmeiras subindo. E que o jogo foi muito parecido. No primeiro tempo o Botafogo sobrou, no segundo tempo o Botafogo caiu e o Palmeiras cresceu. E que, naquele momento, embora o Botafogo ainda fosse o líder do campeonato, a tendência psicológica era que o Botafogo continuasse caindo e que o Palmeiras fosse campeão. Eu quero dizer, e acabou o que eu acontecendo quis isso, lembrar... porque o Botafogo, depois de perder para o Palmeiras, perdeu jogos inacreditáveis. Ele estava ganhando do Santos, que foi rebaixado, o pior Santos de todos os tempos. O Botafogo Aquela virada para o Grêmio em São Januário. Conseguiu levar um gol no final do Santos. Estava ganhando do Bragantino, levou o gol no final do Bragantino. Coritiba, que também foi rebaixado. O Grêmio em São Januário. Ele empatou... Não, ele fez o gol da vitória contra o Coritiba. Nos acréscimos e ainda conseguiu levar um gol na saída de jogo. Contra o Bragantino, contra o Grêmio. Sim. Ele estava ganhando, levou... Mesma história. E aí foi tudo manipulado? Tá de brincadeira, né? Tem que provar mesmo, se não provar, eu tô com a Leila. E é o seguinte, tem Palmeiras e Botafogo na Libertadores. Esse jogo, sim. Esse jogo, sim, Abel. E, assim, as instituições, obviamente, são muito maiores do que a Leila Pereira, o John Textor, não os comparando, obviamente, mas como são duas personagens citadas aqui, aí sim é um grande jogo. A Libertadores, o Botafogo tem boas condições de avançar, vai enfrentar um bicho-papão do continente, um clube extremamente vencedor como o Palmeiras. Aí é o jogo que em agosto certamente vai parar grande parte do continente, muita gente vai assistir. Os jogos. Aí sim, os jogos, sem dúvida. Aí me parece que é o que o torcedor gosta, o torcedor vai viver, vai vivenciar, vai sofrer, vai se envolver com o jogo. Aí é outra história, né? Eu lamento muito uma comissão parlamentar de inquérito ficar nessa situação, Abel, porque uma CPI é geralmente muito séria, ou era para ser muito séria. E o que a gente observa é uma outra coisa. Era para ser. Era para ser. Não é a única, né? Não, não é. Desse estilo. Não é. Lamentavelmente, deixa para lá. Será que a Conmebol... Eu não acredito que isso vai acontecer, mas cabe a pergunta, o debate. Deveria dar uma atenção especial em relação a esse jogo? Eu falo em relação à escolha de arbitragem, por tudo isso que está acontecendo. Ou mesmo até a segurança. Eu espero que não haja violência, mas não pode duvidar de nada no futebol brasileiro e sul-americano. Mas está tão acirrada essa rivalidade de Botafogo e Palmeiras, com tudo isso que está acontecendo e continua acontecendo. Será que merece uma atenção especial o confronto ou não precisa? É uma boa pergunta. Eu acho que o que mais importante nesse momento, vindo dos dois clubes, eu acho, e sobretudo até do Botafogo, é colocar panos quentes, vir com declarações mais... não colocar mais fogo, mais lenha na fogueira. Acho que os dois clubes, nesse momento, para mim, tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Já da Conmebol, eu acho que é um ponto a ser estudado. Que ainda que não tenha uma rivalidade tão forte, historicamente, das duas equipes, esse fato acaba acalorando demais o jogo. Porque também, seja quem for o escolhido, a equipe de arbitragem escolhida, ela está sujeita a erros, qualquer uma. Claro que sim. Não claro. É? Por mais, vamos escolher considerado o nosso melhor árbitro, FIFA, top, etc. Tá? Esse árbitro pode errar. Então, não sei se... Porque os outros jogos também são importantes, os outros confrontos, claro todos que sim. eles. Claro que sim. É que esse está acirrado por tudo isso, né? Que vem acontecendo e que continua com esse bate-boca, com essa troca de
acusações, acusações. Mais por parte do Textor, né? Mas é um negócio complicado. Na bola tem favorito? Hoje não, Abel. Assim, o Botafogo tem jogado melhor que o Palmeiras. A gente vai ter de ver se até dia 14 de agosto as coisas ficarão assim, né? É muito tempo, é um intervalo muito grande até o jogo que vai acontecer entre os dois pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Nesse momento, no Brasileiro, a arrancada do Brasileiro, o trabalho do Arthur Jorge chama muito atenção. O Botafogo tem feito bons jogos, está brigando ali nesse momento para ser líder do Brasileirão. O Palmeiras tende a crescer, né? O Palmeiras tem uma casca que quase ninguém tem na América do Sul, de que às vezes dá a impressão de que, olha, o time chegou ao limite, o time está rateando, mas quando precisa o time responde muito bem. Vídeo a arrancada do título brasileiro do ano passado. Outros títulos também que o Palmeiras ganhou na era Abel Ferreira. E é muito diferente não vejo a ninguém característica com favoritismo, não. Uma competição, uma Copa, mata-mata de pontos É diferente. corridos, né? É diferente. O que me parece que até agosto, assim, me parece que é uma coisa que deve acontecer, Abel, é que o que vai acontecer daqui até a semana do jogo vai ter um peso muito grande. A gente vai ter um parâmetro melhor, E tem a gente vai tempo, avaliar hein? o que cada um vai fazer no Brasileirão também. Tem tempo. Falamos muito, então, de Palmeiras e Botafogo e Verdão. E agora a gente vai falar do Cruzeiro